O quarto 7204 não era um quarto de hospital. Era uma catedral do silêncio, uma fortaleza de tecnologia erguida no último andar do Hospital Monte Sinai. Era a ala Diamante, um lugar onde o ar que se respirava parecia ser filtrado não apenas por máquinas, mas pelo próprio dinheiro. O silêncio ali era diferente do silêncio do resto do hospital. Era um silêncio pesado, comprado, que custava o preço de uma casa popular por noite. O único som que ousava quebrar essa quietude era o bip, um som rítmico, mas terrivelmente fraco, quase uma despedida. 40 batidas por minuto. O Dr. Ricardo, chefe da neurologia, um homem de 45 anos, no auge de sua carreira e de sua arrogância, bateu com sua caneta tinteiro de ouro na prancheta de metal. O som foi um estalo, uma profanação. Ele olhou os gráficos, que apenas confirmavam o que ele já sabia, e depois olhou para a figura encolhida ao lado do carrinho de limpeza. Sônia, a faxineira do turno da noite, uma senhora de 70 anos, com a pele do rosto como um mapa de todas as noites mal dormidas e de todos os sóis tomados na juventude. Seus cabelos, brancos como algodão, estavam quase todos escondidos sob a touca azul desbotada do uniforme. Ela não estava limpando. Ela estava parada, segurando um terço gasto, aqueles de plástico barato, entre os dedos nodosos, e seus lábios se moviam em preces silenciosas. Ricardo soltou um suspiro, não de cansaço, mas de puro desprezo. Ele se aproximou, seus sapatos italianos caros não fazendo barulho no piso. Minha senhora, com todo respeito ao seu ritual, ele começou, a voz macia como seda, mas cortante como um bisturi. O que exatamente a senhora acha que está fazendo? Sônia deu um pequeno pulo, o susto de ser pega em um ato de fé. Ela se virou, os olhos marejados, tanto pela oração quanto pelo medo. Doutor, me perdoe, eu só estava orando pelo paciente. Eu já estou de saída. Ricardo permitiu-se um sorriso mínimo, um sorriso que não alcançou seus olhos frios. Orando. Ele repetiu a palavra como se fosse um diagnóstico, uma patologia, algo primitivo. Sônia, não é? Do turno da noite. Olhe para isto. Ele virou a prancheta para ela de propósito, mostrando imagens cerebrais complexas, um emaranhado de cinza e preto, que ela não podia de forma alguma entender. Isto, minha senhora, é a ciência. Isto é um fato. O cérebro do Sr. Arthur Valente, o homem deitado aí. Ele apontou com a caneta. Está, para todos os efeitos clínicos, morto. O que o mantém respirando é esta máquina. Ele apontou para o ventilador. E o que mantém seu coração batendo é outra. Nós demos a ele, por pura insistência da família e por protocolos legais, 3 dias. 72 horas. Ele se aproximou mais dela, baixando a voz para um sussurro cruel. Não será o seu murmúrio, nem essa superstição de plástico que você tem na mão, que vai reescrever a medicina moderna. Ele então se virou para a neta do paciente, Letícia, uma moça de 20 e poucos anos, sentada na poltrona de couro no canto, que estava mais interessada na tela brilhante de seu celular do que no avô moribundo. Não se preocupe, senhorita Letícia. Ele disse em voz alta e clara. Eu já pedi para a chefe da enfermagem restringir o acesso de pessoal não essencial. Esse tipo de contaminação não vai mais acontecer. Letícia nem levantou os olhos do aparelho. Faça isso, doutor. Não quero esse tipo de gente tocando nas coisas do meu avô. Vai saber onde essa mão esteve. A humilhação caiu sobre Sônia como um balde de água gelada. Contaminação. Ela, que passava a noite inteira esfregando a sujeira dos outros, era agora a sujeira. Ricardo, satisfeito com o efeito de suas palavras, se virou para Sônia uma última vez, a arrogância agora explícita, vitoriosa.
Termine seu serviço, Sônia. Limpe o chão e saia. E não toque no paciente. Sua fé está contaminando um ambiente estéril. Ele até deu uma risadinha da própria piada. Sônia sentiu o rosto queimar, as lágrimas da vergonha misturando-se com as da oração. Ela apertou o terço com tanta força que as contas machucaram sua palma. Ela baixou a cabeça e murmurou sim, senhor. Com licença, doutor. Mas enquanto ela se virava para pegar o esfregão, seus olhos, por um único e breve segundo, brilharam com uma teimosia antiga, uma certeza que vinha de um lugar muito mais profundo que o cérebro, um lugar que o doutor Ricardo, com toda a sua ciência, nem sabia que existia. Ela sabia com uma certeza que arrepiava sua espinha, que o homem da ciência tinha acabado de cometer o maior e mais arrogante erro de sua vida. Esta é a história de como a fé de uma faxineira invisível, uma mulher tratada como lixo, armada apenas com um terço e um coração puro, desafiou a arrogância da medicina e provou para um hospital inteiro que o último diagnóstico, o único que realmente importa, nunca vem de um homem de jaleco branco, mas sim do chefe de todos os andares. Olá, minha querida família de fé, que a paz do Criador, aquela paz que o mundo não pode nos dar, esteja em seu lar, em sua vida e transbordando em seu coração. Antes de abrirmos as portas desta jornada incrível, desta história de fé e destino, eu peço, com todo o carinho do meu coração, que você me diga de qual cidade abençoada você está me ouvindo hoje. Escreva aqui nos comentários o nome do seu lugar, o nome da sua cidade, para que eu saiba até onde a nossa corrente de esperança está viajando, até onde nossa voz está chegando. E se você acredita, se você sente no fundo da sua alma que a fé pode sim operar o impossível e que a humildade é a arma mais poderosa contra a arrogância e o orgulho do mundo, então faça parte da nossa família. Se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho em todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma das histórias que preparamos com tanto amor para fortalecer o seu espírito e a sua fé. Vamos juntos segurar na mão um do outro e testemunhar o que acontece quando a medicina, com toda a sua sabedoria, desiste, mas Deus, com toda a sua glória, decide agir. Estávamos no ano de 2024, um tempo de extremos, uma era de contradições que doíam na alma. A humanidade celebrava carros que dirigiam sozinhos, inteligências artificiais que escreviam poemas e cirurgias feitas por robôs com braços de aço. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma humanidade parecia ter esquecido como simplesmente conversar, como olhar no olho, como ter compaixão. Era a era da pressa, do individualismo feroz, do eu primeiro e do salve-se quem puder. E em nenhum lugar essa divisão, esse abismo entre os homens, era mais claro do que na metrópole de São Paulo. O Hospital Monte Sinai era o símbolo máximo dessa divisão. Um colosso de vidro espelhado e aço escovado que se erguia no coração do Itaim Bibi, um bairro onde o metro quadrado valia mais que uma vida inteira de trabalho. Por dentro, seus corredores não pareciam um hospital, pareciam um hotel de 7 estrelas. Pisos de mármore italiano que brilhavam como espelhos, obras de arte originais, de artistas famosos, penduradas nas paredes, e um silêncio que era comprado a peso de ouro. A ala diamante era o ápice disso, onde os pacientes tinham chefes de cozinha particulares e suítes com vista panorâmica da cidade, como se até a doença ali fosse um evento de luxo. Do outro lado completo da cidade, a mais de 2 horas de transporte público, ficava o Jardim Ângela, na extrema zona sul. Um mar de casas de tijolo sem reboco, vielas estreitas onde a luz do sol lutava para entrar, e o cheiro de esgoto a céu aberto, em alguns pontos, se misturava com o cheiro de pão quente da padaria da esquina.
Era lá, em um pequeno apartamento de 2 cômodos, no último andar de um prédio sem elevador e com infiltração no teto, que vivia Dona Sônia. A realidade daquela época era essa ponte invisível, mas absolutamente intransponível entre 2 mundos. O mundo do Monte Sinai, onde se lutava contra a morte com tecnologia de ponta que custava milhões, e o mundo do Jardim Ângela, onde se lutava pela vida, pelo pão de cada dia, pela dignidade de não ter a luz cortada. Sônia saía de casa todo santo dia, às 3h40 da madrugada. O céu ainda estava roxo, e o frio da serra descia cortante. O primeiro ônibus, o Lata Velha, como os moradores chamavam, já descia a ladeira gemendo, os freios chiando, e sempre superlotado com outras Sônias, outros Josés, os invisíveis que engraxavam os sapatos dos doutores, limpavam os escritórios dos advogados e serviam o café dos donos da cidade. Ela via o sol nascer através do vidro sujo e arranhado do trem da CPTM. Um espetáculo diário, laranja e rosa, que ela agradecia em silêncio como um presente divino. Ela entrava no Monte Sinai pela porta dos fundos, a entrada de serviço, que ficava no segundo subsolo, ao lado das caçambas gigantes de lixo hospitalar e do barulho ensurdecedor dos geradores de energia. O hospital era, literalmente, dividido entre o céu, a ala diamante, e a terra, o subsolo. E Sônia, para o mundo, era do subterrâneo. Sônia era a protagonista desta história, a justa, no meio da selva de pedra, embora ela jamais se visse dessa forma. Para si mesma, ela era apenas Sônia, a viúva de José, a mãe de Marta e a avó orgulhosa de Tiago e Mariana. Sua vida era um mapa, desenhado dia após dia com sacrifícios silenciosos. Seu marido, José, um pedreiro de mãos grossas e um coração tão grande que não cabia no peito, partira 20 anos antes. E partira ali mesmo, naquele mesmo hospital, mas não na ala diamante. José teve um infarto fulminante enquanto rebocava um muro no sol quente do meio-dia. Ele foi levado às pressas para a ala pública do Monte Sinai, que funcionava quase como uma vergonha, nos fundos, num prédio anexo, antigo, com paredes descascadas e cheiro de mofo. Ele morreu numa maca no corredor, esperando por um leito na UTI que nunca vagou. Sônia se lembrava da médica residente, uma moça com olheiras fundas, dizendo: "Sinto muito, senhora. Fizemos o possível, mas o fluxo é muito grande." Sônia chorou por um mês inteiro, um choro seco, de noite, no travesseiro, para a filha não ver. E então secou as lágrimas, amarrou o lenço na cabeça e foi à luta. Ela criou Marta, sua única filha, com o dinheiro do estregão, do balde e do cheiro forte do desinfetante. Limpou o chão de escritórios por 10 anos, até conseguir o emprego no hospital, que pagava um pouco melhor e dava cesta básica. Sua rotina era imutável, um relógio de fé. Acordava, fazia seu café forte e amargo, comia um pão dormido molhado no café e sentava na sua cadeira de vime na cozinha, a única peça de mobília que tinha sido de sua mãe. Ali, na luz fraca do poste da rua, ela abria sua Bíblia gasta, a capa presa com fita isolante, as páginas amareladas e macias pelo uso. Ela não pedia riqueza, não pedia sorte, nem mesmo para ela. Sua oração era uma lista de cuidados. Meu Deus, proteja a Marta no ônibus lotado. Que ela chegue bem no trabalho dela. Cuide do meu neto Tiago, que está com essa tosse que não passa. Que o xarope do postinho faça efeito. Dê juízo para Mariana na escola, que ela se afaste das más companhias. No hospital, Sônia era uma instituição silenciosa. As enfermeiras mais novas a chamavam de Tia Sônia. As mais velhas, suas contemporâneas, sabiam que podiam contar com ela. Mais de uma vez, uma enfermeira recém-formada, com 20 e poucos anos,
foi encontrada por Sônia chorando escondida no depósito de material de limpeza, o DML, após perder um paciente jovem. Sônia não dizia nada. Ela apenas sentava ao lado, no escuro, em silêncio, e colocava a mão no ombro da moça. E ficava ali, até o choro passar. Ela não limpava apenas a sujeira física. Ela tinha uma filosofia de vida. Onde tem doença, tem dor. E onde tem dor, o ar fica pesado. Meu trabalho é tirar o peso. Ela limpava os quartos cantando louvores baixinho, quase num sussurro. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Os médicos, no entanto, a ignoravam. Ela era parte da mobília. E o doutor Ricardo, em especial, a tratava com uma indiferença que cortava mais que o desprezo. Ela passava por ele nos corredores, recuando para encostar na parede e dar passagem, e dizia, "Boa noite, doutor." E ele nunca, nem uma vez, em 5 anos, respondeu. Ele passava por ela, como se ela fosse um carrinho de limpeza, uma sombra que empurrava um balde. Uma mulher simples, ignorante, de um mundo que ele não entendia e fazia questão de desprezar. Arthur Valente não era um homem bom. Era preciso dizer isso, com toda clareza. Ele era um titã, um gênio dos negócios, mas um desastre completo como ser humano. Ele construiu seu império, a construtora Valente, sobre os escombros das empresas menores que ele engoliu sem piedade. Ele era conhecido no mercado financeiro como o trator. Não tinha amigos, tinha sócios. Não tinha família, tinha herdeiros. Ele havia brigado com seu único filho, Rodrigo, há 10 anos. Em um jantar de Natal, ele humilhou o filho na frente de todos, chamando-o de mole, fraco, um coração de manteiga que não serve para os negócios. Rodrigo, um homem bom, mas sem a couraça do pai, tentou seguir um caminho mais honesto, mas foi esmagado pelo poder do próprio pai e vivia de uma mesada controlada. Sua neta, Letícia, era a única que se aproximava. Ela era o oposto do pai. Fria, calculista, exatamente como Arthur era na juventude. E Arthur, vendo nela seu próprio reflexo sombrio, quase a admirava. A tragédia aconteceu numa terça-feira chuvosa, no seu escritório, na cobertura, no 60º andar, com vista de 360 graus na cidade, que ele achava que possuía. Ele estava no meio de uma reunião hostil, comprando a parte de um sócio minoritário que estava falindo, e estava gostando. O preço é este. Pegue ou largue. Você tem 10 segundos. O sócio chorava, mas Arthur estava impassível. E então, sua voz falhou. Ele tentou dizer, o preço está fechado, mas o que saiu foi um murmúrio disforme, como um bêbado. Sua mão direita, que segurava a caneta de ouro maciço, soltou-a. A caneta caiu no chão com um baque surdo. Ele sentiu uma dor excruciante, como um raio explodindo dentro de sua cabeça. E então, nada. Silêncio. O homem que dava ordens, o homem cuja voz fazia o mercado financeiro tremer, desabou sobre a mesa de mogno, derrubando uma jarra de água importada dos Alpes. Foi o caos. Executivos gritando, telefones tocando. Ele foi levado, ironicamente, ao Monte Sinai, o hospital que ele mesmo havia ajudado a construir com doações milionárias, em troca, claro, de ter seu nome na placa de mármore da ala de neurocirurgia. O doutor Ricardo, o astro do hospital, o homem que Arthur pagava um bônus anual para ficar à sua disposição, foi chamado em seu dia de folga, tirado de seu iate. A cirurgia foi um sucesso técnico. Ricardo era um artista com o bisturi. Ele estancou o sangramento do aneurisma rompido. Mas o estrago, como um tsunami, já estava feito. O cérebro de Arthur foi inundado por sangue por tempo demais. Quando ele saiu da cirurgia,
Ele não era mais Arthur, o trator. Ele era um corpo quente numa cama, mantido vivo por um emaranhado de tubos e fios. E o sofrimento dele era o pior que existe, o sofrimento do abandono consciente. Pois Arthur não estava em coma, estava preso. Em algum nível, ele ouvia. Ele ouvia sua neta Letícia e seu filho Rodrigo discutindo no pé de sua cama. E a discussão não era sobre sua saúde. Era sobre quem assinaria os cheques da empresa, quem assumiria o conselho. Pai, o advogado disse que se ele ficar vegetativo por mais de 6 meses, podemos pedir a interdição total. Dizia Letícia. A voz calma. Mas e as ações? O testamento? Ele precisa assinar a transferência agora. Respondia Rodrigo, com a voz trêmula de ganância e medo. Arthur ouvia tudo, e não podia gritar. O quarto 7204 se tornou o epicentro da ganância da família. Rodrigo e Letícia faziam plantão, não de vigília, mas de negócios. O fundo do poço de Sônia não foi um evento único. Foi uma construção diária de desprezo e humilhação. Ela entrava no quarto para limpar, sempre no fim do seu turno, por volta das 4 da manhã, e os encontrava lá, em volta da cama, com laptops abertos e vozes baixas, como abutres esperando. Eles não paravam de falar quando ela entrava. Para eles, ela era surda, muda e invisível. O advogado disse que a cláusula de performance não se aplica em caso de incapacidade, dizia Letícia ao telefone. Pai, o senhor precisa assinar a transferência das ações agora. O conselho está uma bagunça, dizia Rodrigo, falando com o corpo inerte do pai, como se negociasse um contrato. Sônia sentia o ar pesado, uma frieza que não vinha do ar-condicionado. Era a frieza dos corações. Ela limpava o chão em silêncio, tentando ser o mais invisível possível. Mas o pior dia, o dia do barraco, o dia da humilhação final, aconteceu numa quinta-feira chuvosa e fria. Sônia entrou e, para sua surpresa, o quarto estava vazio, exceto por Arthur. Ela limpou o banheiro, trocou o lixo do cesto, com cuidado para não fazer barulho. Quando se aproximou da cama para limpar a mesinha de cabeceira, ela viu algo que ninguém mais via: uma lágrima solitária. Uma única lágrima escorria do canto do olho fechado de Arthur, traçando um caminho lento pela sua têmpora e se perdendo no lençol de 1000 fios egípcios. Ele estava chorando. Sônia parou. Seu coração de avó, de mãe, de viúva, se partiu. Ela esqueceu o protocolo. Esqueceu quem ele era. Esqueceu a ordem de não tocar. Ela pegou um lenço de papel da caixa e, com uma delicadeza infinita, uma delicadeza que aquele quarto nunca tinha visto, ela secou a lágrima. E então, instintivamente, ela fez o que faria com seu neto Tiago quando ele caía e ralava o joelho. Ela pegou a mão fria e pálida de Arthur, uma mão que já tinha assinado demissões e contratos de milhões, entre as suas, mãos quentes e ásperas do trabalho pesado. Não chore, meu filho, ela sussurrou, chamando-o de filho, como chamava a todos que via sofrendo. Não chore. Deus está olhando pelo Senhor. Tenha fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenha fé. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu com um clique suave. Letícia entrou, seguida pelo Dr. Ricardo, que trazia os novos exames que selariam o destino de Arthur. A cena que Letícia viu foi a de uma faxineira imunda, em sua visão, segurando a mão do patriarca bilionário, sussurrando em seu ouvido. Ela soltou um grito agudo, um grito de animal. O que você está fazendo? Tire as suas mãos imundas do meu avô! Segurança! Segurança! O grito ecoou pelo corredor silencioso como um tiro. Você está tentando roubar o relógio dele? Você está contaminando ele?
Sua velha atrevida! Quem te deu permissão de tocar nele? Sônia largou a mão de Arthur como se tivesse levado um choque elétrico, as lágrimas de humilhação brotando instantaneamente, queimando seus olhos. Senhorita, me perdoe. Pelo amor de Deus, eu vi ele chorando. Doutor Ricardo. Interveio, sua voz fria como gelo, mas com uma ponta de raiva. Senhorita Valente, peço desculpas formais em nome do hospital. Isso é uma quebra grave de protocolo, uma quebra inaceitável. Ele se virou para Sônia e o desprezo em seu olhar era absoluto. Sônia, a senhora está proibida de entrar neste quarto novamente. Aliás, a senhora está suspensa. Entregue seu crachá na supervisão. Ele olhou para ela com nojo. Eu não sei o que você estava fazendo, rezando, roubando, praticando alguma feitiçaria, e não me importa. Você não encosta mais em nenhum paciente desta ala. Ele se virou para Letícia, tentando acalmá-la. Vou mandar a chefe da enfermagem vir aqui imediatamente com álcool 70 para limpar onde ela tocou. Isso não vai se repetir. Sônia saiu do quarto sob o olhar triunfante de Letícia e o olhar gélido e vitorioso de Ricardo. Ela não correu, ela andou, mas cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela se sentiu lixo. Foi o ponto mais baixo de seus 30 anos de trabalho. Sônia foi para o vestiário dos fundos, o seu único refúgio, o lugar que cheirava a água sanitária e sabão em pó. Ela não foi interrogada, não teve chance de se explicar. Foi apenas informada por sua supervisora, Dona Cida, uma mulher que a conhecia há 20 anos, que o Dr. Ricardo exigiu sua suspensão imediata por conduta inadequada e risco biológico. Cida disse, com os olhos baixos: Sônia, eu sinto muito, mas a ordem veio de cima. Vá para casa, descanse, e na segunda-feira a gente vê o que faz. Sônia sentou no banco de madeira lascado, em frente ao seu armário de metal, número 237, que estava com a porta amassada. E ali no silêncio do subsolo ela chorou. Chorou pela humilhação, chorou pela injustiça, chorou por Arthur, o homem rico que chorava sozinho e não tinha ninguém para secar suas lágrimas, a não ser ela. Ela se sentiu impotente, pequena, um nada. Meu Deus, por que o senhor deixou isso acontecer? Eu só queria ajudar. Então, ela abriu seu armário. Dentro, não havia quase nada. Um par de sapatos velhos, uma sombrinha quebrada, um sabonete pela metade. E num canto, enrolado num paninho branco bordado, estava o seu tesouro. Um pequeno frasco de vidro, em formato de Nossa Senhora Aparecida, com a coroa de plástico dourado servindo de tampa. Dentro, um restinho de água. Água benta. Mas não era qualquer água benta. Era a água da romaria que ela fez a pé, de Taubaté a Aparecida, 10 anos atrás. Foi a promessa que ela fez pela cura de seu neto Tiago. Tiago, com 3 anos, teve uma febre que os médicos do postinho não conseguiam baixar, uma convulsão. Os médicos diziam que era uma virose forte, que era para esperar. Sônia, em desespero, fez a promessa. Ela andou por 2 dias, os pés sangrando dentro do tênis rasgado. Chegou na basílica, arrastando-se, encheu o frasco na fonte e voltou de ônibus, com o dinheiro contado. Chegando em casa, ela molhou o dedo e fez o sinal da cruz na testa do menino febril, que queimava em 40 graus. Na manhã seguinte, Tiago acordou sem febre, sentado na cama, pedindo pão com manteiga. Os médicos do postinho disseram que a virose tinha seguido seu curso natural. Sônia sabia a verdade. Aquele frasco era seu último recurso, seu símbolo de que a fé, quando colocada em ação, valia mais que todos os protocolos do mundo. Ela olhou para o frasco. Uma ideia, uma loucura, uma ordem divina tomou conta de sua mente. Ela se lembrou de seu marido, José, morrendo sozinho no corredor. Ela se lembrou do choro de Arthur.
Ela não podia deixar aquele homem morrer assim, desprezado pela família e humilhado pela medicina que desistiu dele. Ela não faria por Arthur, o trator, o milionário. Ela faria por aquela alma sofredora que chorava sozinha no escuro. Ela guardou o frasco no bolso do uniforme, bateu o ponto de saída, como se fosse para casa. Mas em vez de ir para o ônibus, ela subiu pela escada de serviço e se escondeu no depósito de materiais de limpeza do 7º andar, a ala diamante. Ela esperaria. Esperaria a madrugada, a hora mais escura, a hora dos anjos, a hora dos milagres. Eram 13h15 da manhã. A hora das bruxas, diziam os antigos. A hora dos anjos, dizia Sônia. A UTI Diamante estava em um silêncio quase sobrenatural. A maioria das luzes do corredor estava apagada. Apenas a estação de enfermagem, no centro, brilhava como uma ilha de luz. Sônia abriu a porta do DML com um rangido que, para ela, soou como um trovão. Ela saiu, empurrando seu carrinho de limpeza como um escudo. Seu coração batia tão forte que ela achou que o som denunciaria sua presença no piso polido. Ela estava suspensa. Se fosse pega ali, seria demissão por justa causa, talvez até chamada de polícia por invasão. Era o maior risco de sua vida. Ela viu o Dr. Ricardo na estação de enfermagem. Ele não estava dormindo. Estava ao telefone, em uma discussão acalorada, andando de um lado para o outro. Eu já disse, Rodrigo, não há mais o que fazer. O exame de hoje foi o último. O cérebro dele não responde. São 3 dias, talvez menos. Parem de me ligar e me deixem trabalhar. Sim, é o meu parecer final, definitivo. Ele desligou o telefone com força, batendo o aparelho na mesa. Ele estava irritado, cansado da pressão da família. Sônia viu sua chance. Ricardo se levantou e foi para a copa dos médicos, que ficava no final do corredor, provavelmente para tomar um café forte e amargo. Ela respirou fundo. É agora, minha Nossa Senhora. Me cubra com seu manto. Ela empurrou o carrinho em silêncio, as rodinhas de borracha abafando o som, e parou na porta do 7204. Ela olhou pelo vidro, vazio. Ela deslizou para dentro. O bip estava mais fraco. 38 batidas. A máquina de ventilação fazia um chiado triste, um suspiro mecânico. Ela se aproximou da cama. A luz da lua, cheia, entrava pela janela panorâmica, iluminando o rosto pálido de Arthur. Parecia uma estátua de cera. Senhor Arthur, ela sussurrou, a voz trêmula. Me perdoe a ousadia, mas eu não posso deixar o senhor ir embora assim. Eu não vou jogar essa água no senhor. Não se preocupe, não sou louca. Ela tirou o frasco do bolso. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o vidro liso. A tampa dourada de plástico estava dura. Sua intenção era simples: molhar o próprio dedo e fazer o sinal da cruz na testa dele, como fez em seu neto. Ela finalmente conseguiu girar a tampa. No exato instante em que ela ia molhar o dedo na água, a porta do quarto se abriu com um estrondo. O Dr. Ricardo. Ele não tinha ido para a copa. Ele tinha apenas fingido. Ele estava desconfiado de algo, talvez do silêncio, e tinha ficado na curva do corredor. Ele viu Sônia, o frasco na mão, inclinada sobre o paciente mais importante do hospital. A fúria tomou conta de seu rosto, transformando-o. O que você está fazendo? Eu não mandei você sair. Eu mandei você ir embora. Segurança. Segurança agora. Essa louca está tentando envenenar o paciente. Ele correu na direção de Sônia, seus olhos arregalados de ódio. E sem pensar, ele não a empurrou. Ele agarrou o braço dela com força para arrancar o frasco de sua mão. O gesto foi tão brusco, tão violento, que Sônia, fraca e assustada, perdeu o equilíbrio. O pequeno frasco de vidro de Nossa Senhora voou de sua mão. E todo o conteúdo,
aquele restinho de água benta de Aparecida, a água da promessa, se derramou, num arco, sobre o rosto, os lábios entreabertos e o peito do paciente em coma. Um silêncio mortal, absoluto, caiu sobre o quarto. Por um segundo que durou uma eternidade, ninguém se moveu. Ricardo estava congelado, olhando para a água escorrendo pelo rosto de Arthur. Sônia estava caída no chão, onde ele a tinha empurrado, o quadril latejando de dor. Os dois seguranças enormes, chamados pelo grito, invadiram o quarto, com as luzes de suas lanternas cortando a escuridão, encontrando a cena. "Peguem ela!" Ricardo finalmente gritou, a voz falhando de raiva e pânico. "Ela jogou um líquido nele! Peguem ela!" Os seguranças agarraram Sônia pelos braços, levantando-a do chão sem nenhuma delicadeza, como se ela fosse um saco. "Doutor, fui sem querer, eu juro por Deus, era só água benta." Ela soluçava, o terror tomando conta dela. Ela seria presa. Ricardo a ignorou. Ele estava frenético, correndo para a cama, pegando gases estéreis, secando o rosto de Arthur, gritando para a enfermeira que chegou correndo atrás dos seguranças. "Prepare o carro de parada. Prepare adrenalina, 10 miligramas. Precisamos de uma sonda gástrica, agora. Ela pode ter envenenado ele. Código azul, código azul." Ele estava pronto para a ação, pronto para salvar o paciente do ataque da faxineira ignorante, pronto para ser o herói. E então aconteceu. O monitor cardíaco, que estava em 38 batidas, emitiu um som longo, contínuo, agudo, um som que todo médico teme. Bip! Linha reta. Parada cardíaca. Ricardo olhou para o monitor. Seu sangue gelou. Ela o matou, foi o único pensamento em sua mente. A velha matou o bilionário. Minha carreira acabou. Ele pegou as pás do desfibrilador, sua mão tremendo, carregando em 200 joules, rápido. Mas antes que ele pudesse gritar, "afasta", antes que pudesse dar o choque, algo aconteceu. O homem morto, Arthur Valente, tossiu. Foi uma tosse seca, engasgada, um reflexo de quem se afoga. A água. E então, ele respirou. Um puxão de ar profundo, ruidoso, um ronco, que não vinha da máquina. A linha reta no monitor desapareceu, substituída por um ritmo forte, rápido, sinusal. 60, 80, 95 batidas por minuto. Arthur tossiu de novo, com mais força, e seus olhos, antes vidrados e opacos, se abriram. Eles piscaram, se ajustaram à luz. Dr. Ricardo deixou as pás do desfibrilador caírem ao lado do corpo, o plástico batendo na grade da cama. Impossível. É um reflexo. Espasmo pós-morte. Não pode ser. Mas Arthur virou a cabeça, lentamente, e olhou. Ele olhou por cima do ombro do médico. Ele olhou diretamente para Sônia, que estava sendo segurada pelos seguranças, chorando em silêncio. E então, ele olhou para o Dr. Ricardo. E ele levantou a mão direita, a mão que estava inerte há 6 semanas. E com uma força que não deveria existir, uma força que fez o médico arfar, ele agarrou o pulso do Dr. Ricardo. Aquele aperto, aquela mão fria e forte, foi o momento da escolha moral. Ricardo podia alegar que foi a adrenalina, uma reação anômala, salvar sua reputação, manter sua arrogância. Mas ele olhou nos olhos de Arthur, olhos vivos, claros e cheios de uma autoridade recém-despertada. E ele soube que testemunhou o impossível. Sua ciência, sua arrogância, toda a sua carreira desmoronou em um único segundo, com a voz trêmula, um fio de voz, olhando para os seguranças. O médico famoso disse a única coisa que podia. Soltem ela, agora. As 24 horas seguintes, no Hospital Monte Sinai, foram um borrão de caos controlado e sussurros incrédulos. A notícia varreu o hospital como fogo. O paciente do 7204,
O caso perdido do Dr. Ricardo acordou. Dr. Ricardo, em estado de choque profundo, liderou pessoalmente uma bateria de exames. As tomografias mostravam atividade cerebral normal, como se o aneurisma nunca tivesse acontecido. Os reflexos estavam perfeitos. Em 48 horas, Arthur foi estubado e respirava sozinho, o ar da ala diamante. Em 72 horas, os exatos 3 dias que Ricardo deu para sua morte, Arthur Valente estava sentado na poltrona de couro, tomando caldo de legumes com as próprias mãos, e sua voz, embora fraca e rouca, era firme. A primeira palavra que ele disse, assim que o tubo saiu, foi água. A segunda foi Sônia. Ele exigiu vê-la. Letícia e Rodrigo, quando souberam da notícia, não vieram celebrar. Vieram com 3 advogados. Ele não está lúcido. Letícia gritou para os diretores do hospital em uma reunião de emergência. Aquela faxineira praticou algum tipo de ritual. Ela o drogou. Ele está delirando. Queremos uma interdição por insanidade. Ele não pode tomar decisões. A diretoria, com medo de um processo bilionário de qualquer um dos lados, convocou Sônia, que estava trancada em uma sala de segurança há um dia, comendo um pão seco. Mas a reunião foi interrompida. A porta se abriu e Arthur Valente entrou. Ele não estava de cadeira de rodas. Ele estava de pé, apoiado no ombro do Dr. Ricardo, que o amparava como a um amigo. O silêncio na sala foi total. Arthur olhou para seu filho e sua neta. Eu ouvi, ele disse, a voz como cascalho, mas cortante. Eu ouvi cada palavra, cada plano, cada minuto que vocês passaram discutindo minha fortuna, enquanto eu estava preso naquele corpo, gritando sem voz. Ele olhou para Letícia, que estava pálida. Eu senti você me olhando com nojo. Eu senti você falando do meu testamento. Ele olhou para Rodrigo. Eu ouvi você com medo de perder o dinheiro. Então ele olhou para Sônia, que estava encolhida no canto. E eu ouvi você, ele disse. E pela primeira vez na vida, os olhos do trator se encheram de lágrimas. Eu ouvi suas orações. Eu senti sua mão. Eu senti quando secou minha lágrima. Você me chamou de filho. Ele fez um sinal para Ricardo. Ricardo, humildemente, os olhos baixos, se adiantou e falou para a diretoria. Eu não posso explicar o que aconteceu. Eu ri desta senhora. Eu a humilhei. Eu a suspendi. E eu estava errado. O que eu vi naquele quarto não foi ciência. Foi algo que meus livros não podem explicar. Eu atesto, como chefe da neurologia, a sanidade completa e o milagre médico do Sr. Arthur. A punição dos vilões foi rápida e bíblica. Arthur mudou seu testamento naquela mesma tarde. Rodrigo e Letícia foram completamente deserdados, removidos do conselho e expulsos das empresas. Eu deixo para vocês o suficiente para não morrerem de fome. Aprendam a viver como gente de verdade. Foi sua última ordem para eles. Para Sônia, ele perguntou o que ela queria. Uma casa, dinheiro, uma aposentadoria de luxo. Sônia, com sua simplicidade desconcertante, apenas disse, Senhor Arthur, eu não fiz por dinheiro. Eu só quero meu emprego de volta, se for possível. E talvez que o Dr. Ricardo dê bom dia para os funcionários quando passar no corredor. Arthur deu uma gargalhada, a primeira em 20 anos. Ele não deu apenas o emprego a ela. Ele liquidou metade de suas ações, uma fortuna incalculável, e criou a Fundação José Valente, em homenagem ao marido de Sônia. Não foi uma ala, foi um hospital inteiro, de ponta, construído no coração do Jardim Ângela, com a ordem de que lá ninguém jamais morreria no corredor. Sônia, ela foi nomeada diretora honorária, mas recusou o salário.
Ela aceitou apenas um emprego, ser a recepcionista da entrada, com um uniforme bonito, para dar bom dia e um sorriso a cada paciente que chegava. E quanto ao Dr. Ricardo, o arrogante chefe da neurologia, o astro do Monte Sinai, ele não foi demitido, mas ele não podia mais viver naquele mundo de vidro e aço. No dia em que a Fundação José Valente abriu as portas, ele entregou sua carta de demissão do Monte Sinai, vendeu seu apartamento de luxo e sua Mercedes importada e se apresentou para o trabalho. Hoje, o Dr. Ricardo, o antigo astro, é o médico-chefe da UTI gratuita do Hospital do Jardim Ângela. Ele não ganha nem um décimo do que ganhava, mas os pacientes dizem que ele é o médico mais gentil do mundo. Um homem que não apenas medica, mas que ouve, que toca, que consola, e que muitas vezes é visto orando em silêncio ao lado dos leitos mais difíceis. Ele aprendeu com Sônia que a verdadeira cura não está no bisturi, está na compaixão. A história de Sônia, Arthur e Ricardo nos deixa uma lição profunda. Minha querida família, vivemos em um mundo que idolatra a ciência, que aplaude a arrogância dos que sabem tudo e que despreza a fé dos humildes, tratando-a como ignorância ou contaminação. O Dr. Ricardo tinha todo o conhecimento do mundo, mas não tinha sabedoria. Letícia e Rodrigo tinham todo o dinheiro do mundo, mas não tinham nenhuma riqueza. Sônia, a faxineira, a invisível, a mulher que o mundo chutava e tratava como lixo, não tinha nada, mas possuía tudo. Ela possuía a fé. A moral desta história não é que a medicina não funciona de forma alguma. A medicina é uma bênção de Deus. A moral é que a arrogância é um veneno que cega o médico mais inteligente e endurece o coração do homem mais rico. A arrogância nos faz acreditar que somos os donos do destino, que nossos diagnósticos são finais. Mas o que aconteceu naquele quarto, o que chamamos de milagre, não estava na água do frasco. A água era só água. O milagre estava no coração de Sônia. Estava na sua coragem de agir, no seu risco de ser humilhada mais uma vez, na sua decisão de tratar um homem que a desprezava como a um filho, secando sua lágrima. O milagre foi a fé pura, a compaixão em ação, que quebrou as regras do hospital para obedecer a uma regra muito maior, a lei do amor ao próximo. E Deus, vendo aquele ato de pura compaixão, decidiu que a história de Arthur Valente ainda não tinha acabado. E que a história do Dr. Ricardo precisava de um novo começo. Lembre-se disso quando se sentir pequeno, quando o mundo rir da sua fé, quando te chamarem de ignorante. Os arrogantes podem ter os microfones, podem ter os jalecos e as canetas de ouro, mas são os humildes de coração que têm a atenção de Deus. E assim, onde a ciência escreveu um ponto final, a fé, com a mão trêmula de uma faxineira, desenhou uma vírgula. Se essa história tocou o seu coração, se ela renovou a sua esperança de que o impossível pode sim acontecer, deixe o seu amém aqui nos comentários. Eu quero ler cada um deles, quero sentir a força da nossa união. Compartilhe esta mensagem de fé com aquela pessoa que você ama, aquela que está precisando de um milagre neste exato momento. E claro, se inscreva no canal e deixe o seu like, para que a nossa voz continue forte, levando esperança a quem mais precisa. Fiquem todos com a paz de Deus e até a nossa próxima história. Parakeet.